Momento Eu Amo a Palavra de Deus. O livro dos Salmos, de número 51, tem por título: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natã veio a ele depois de ele ter estado com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Queridos, a história de Davi ela é muito conhecida quando ele acaba se deitando com Batseba, quando ele não vai para a guerra e do seu palácio ele avista uma mulher muito bonita se banhando. Então ele manda buscar essa mulher, e sabendo que sendo esposa de Urias, ainda assim, ele não consegue vencer os desejos da sua carne. Mas, queridos, em tudo isso nós vemos um homem que se arrependeu do seu pecado. Nós vemos que um homem, ao ser corrigido por Deus através do profeta Natã, através de uma história, o profeta ele conta, onde no final ele anuncia que aquele homem que pegou de outro homem a sua única ovelhinha, mesmo ele sendo rico, Davi mesmo, ele lança a sua sentença sobre si mesmo, que aquele homem deveria pagar 4 vezes mais sobre aquele pecado que ele estava cometendo. E assim aconteceu sobre a vida de Davi. O mesmo julgamento que ele teve ao ouvir aquela história em relação à maldade daquele homem, assim foi o julgamento sobre a causa do pecado de Davi. Mas nós vemos que Davi ele se humilha, ele reconhece, e independente da posição dele de rei, independente do trono, independente de tudo aquilo que Davi conquistou, reconhecendo sempre que foi pelo poder de Deus, Davi se arrepende. Davi ele se humilha, Davi ele pede a Deus que o Senhor criasse nele novamente um coração puro e que renovasse nele um espírito reto, um espírito de retidão que ensinasse, ajudasse ele
a percorrer o caminho certo, o caminho que agrada a Deus, o caminho da verdade, o caminho da santidade. Ele pede que o Senhor não retirasse a sua presença, o Espírito Santo da vida dele. Ele pediu que o Senhor tornasse a dar a alegria da salvação. Então, queridos, nós vemos que pior do que errar é não reconhecer, é não se dobrar, é não se afastar. Davi, ele cometeu esse adultério, ele mandou matar Urias, mas ele se envergonhou, ele se humilhou e ele mostrou com as suas palavras e a sua atitude que ali foi um vacilo das suas fraquezas. Ele não o tornou a cometer mais, porque ele viu o preço, o custo terrível que é o pecado. Então, queridos, Deus se agrada quando a pessoa volta para Deus, quando a pessoa se prostra diante de Deus. Então, nós não podemos deixar que um erro e uma falha que foi por um momento, por uma fraqueza, venha fazer com que a pessoa se perca completamente do caminho. Davi, não foi alegria para ele, não foi momento de regozijo para ele. Ele viu que o prazer da carne é momentâneo, mas o prazer que se constrói no espírito é eterno. Davi, ele viu com o erro dele que as coisas da carne, elas são findadas com o fim da morte, a morte da alegria. A pessoa que vive, se aprofunda no pecado, ele não tem alegria da salvação, ele não tem alegria da vida. É uma pessoa que vai sendo levado pela vida, mas não pela convicção do propósito, da presença do Espírito Santo na sua vida. Então, amados, se de repente eu estou falando com alguém que por um momento errou, caiu na sua fraqueza, volte para Deus, volte para a presença do Deus de misericórdia, porque certamente se você se prostrar, se você deixar e realmente reconhecer que nada desse mundo não tem comparação com a alegria da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, certamente o Senhor vai apagar as transgressões segundo a multidão das misericórdias do Senhor. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.